pessoal! Como muitos já estão sabendo, ontem o Ministério Público ele entrou com uma ação civil contra a Prefeitura de Cordeirópolis, né, que seja obedecido então o decreto estadual em relação à quarentena. Hoje o juiz ele ordenou então que Cordeirópolis feche os comércios até o dia 10 de maio, sob pena diária aí de R$30 mil. Hoje também o procurador municipal ele participou da live junto com o pessoal lá da prefeitura. Ele basicamente disse que o prefeito não desobedeceu, né, o decreto estadual, porque não mudou em nada o decreto municipal, enfim. Isso tudo aconteceu porque o Estado ele suspendeu todas as atividades não essenciais e no decreto do prefeito ele autoriza o funcionamento dos comércios aí mediante alguns cuidados em relação à prevenção do coronavírus. E aí teve comissionado, né, falando que foi culpa da oposição, que o Ministério Público foi provocado. O prefeito falou que nunca falou em abertura de comércio e por isso eu quero colocar algumas falas do prefeito aqui para vocês, para a gente entender junto e ver como que o prefeito se posicionou diante desse assunto, se ele foi ou não, claro, né, o suficiente para os comércios entenderem que deveriam manter fechado. Escuta então primeiro aí o que ele disse sobre esse assunto na live do dia 14 de abril. Primeiro, tem as pessoas que nos questionam a respeito da abertura do comércio, tá? O fechamento do comércio, a determinação do fechamento do comércio, ela foi feita por um decreto do governo do Estado de São Paulo. E somente o governo do Estado de São Paulo pode determinar a abertura do comércio. O decreto que nós fizemos, que foi anterior ao decreto da quarentena do governo do Estado de São Paulo, ele não estipulava o fechamento do comércio, mesmo porque a gente sabe a característica do comércio aqui da nossa cidade. Normalmente são lojas pequenas, que você tem pouca concentração de pessoas e não seria lógico você fechar uma pequena loja e o supermercado, que tem uma grande concentração de pessoas, está aberto. Tá? Mas é claro que o governador ele analisa São Paulo como um todo, especialmente a cidade de São Paulo, onde tem uma grande concentração de casos, em que você tem uma grande concentração, as lojas também atraem muitas pessoas, shoppings e tudo mais. Mas Cordeirópolis não pode, um decreto do prefeito, não pode determinar a abertura do comércio, porque é uma prerrogativa do governo do Estado de São Paulo, porque o decreto de quarentena é do governo do Estado de São Paulo. E a fiscalização também são os órgãos do governo do Estado de São Paulo e não da prefeitura que farão a fiscalização, que estão fazendo a fiscalização. Não estipula o fechamento, né, porque são comércios pequenos, mas o decreto é do Estado. Confuso, muito confuso já daí. Mas vamos pro próximo vídeo, ainda nessa live do dia 14, quando ele responde uma jornalista de Rio Claro que perguntou sobre como ele estava tratando os comércios que desobedecessem a ordem de fechamento. Tá, a prefeitura, como eu disse, o decreto municipal ele não estabelece o fechamento, então nós não temos a atribuição de fazer a fiscalização. O decreto estadual ele dá essa atribuição à Secretaria de Segurança Pública. Tá, então é a Polícia Militar e a Polícia Civil que fazem esse tipo de fiscalização. Nós fizemos no início, mas aí o entendimento nosso é que como o decreto ele é estadual e não dá essa prerrogativa para o município, tá, e nem pode dar, o governador não pode determinar a prefeitura que faça isso ou aquilo, ele pode determinar ao Estado de São Paulo, e o município está dentro do Estado de São Paulo, mas ele não pode determinar aos órgãos da prefeitura. Então, a gente deixou essa atribuição à própria a Secretaria da Segurança Pública, Polícia Militar e Polícia Civil. Então, nós não fazemos a fiscalização e nós orientamos as pessoas que nos procuram, que procuram os nossos órgãos de fiscalização, que acionem a Polícia Militar. O decreto do prefeito não estabelece, né, o fechamento, por isso não iam fiscalizar. Eu entendo, né, entendi que tudo bem, né, podiam abrir aí e a prefeitura não ia interferir, algo nesse sentido, tá? Vamos ver o terceiro e último vídeo, aí a terceira fala do prefeito, dessa vez do dia 17/4, quando ele responde uma outra jornalista que perguntou sobre a prorrogação da quarentena. Nós temos o nosso decreto que não foi revogado, que é o decreto do dia 20 de março.
Esse decreto ele estabelece critérios para o funcionamento do comércio, com cuidados. Nós nunca fechamos o comércio, tá? E aí você tem um conflito legal. O município sempre teve uma postura, até pela característica nossa do comércio. O comércio nosso, ele é diferente do comércio da 25 de março, é diferente do comércio de um grande shopping. O comércio nosso não é um grande foco disseminador de doença, tá? Ele é um comércio, são pequenas lojas, lojas até familiares e tudo mais, tal. E naquele decreto está estabelecidos os cuidados, mas nunca nós determinamos o fechamento do comércio, tá? Tanto é que a nossa fiscalização municipal, a nossa guarda municipal é orientada a partir daquele decreto. Agora, tem o decreto do governador, que ele é estabelecido pela Polícia Militar, que faz a fiscalização. É claro que aí a pessoa, o comerciante, a Polícia Militar pode agir em relação ao decreto estadual, mas a pessoa se baseia no decreto municipal, mas ela pode ter que responder a algum termo circunstanciado, mas como o STF decidiu que é concorrencial, ou seja, tanto o município quanto o estado, ele pode legislar sobre a questão da saúde, então fica a critério aí de cada comerciante. A preocupação maior nossa, gente, não é se o comércio é aberto ou fechado, tá? Não adianta, eu sempre tive essa postura de fechar uma pequena loja na rua 7 de setembro, na rua Carlos Gomes, e eu ir lá no bairro que eu moro, lá, que é o Jardim Progresso, e ter um churrasco lá com 30, 40 pessoas ali, o som alto, aquela coisa toda, tal. Quer dizer, é um contrassenso muito grande. Eu não posso agir porque o decreto do governador, ele não estabelece nada nesse sentido, tá? Então eu acho que aí existe um contrassenso. O que eu peço é o bom senso das pessoas, o bom senso, e para as pessoas se protegerem, porque não adianta nada a gente distribuir máscaras para a população, gastar dinheiro público, a gente distribuir álcool gel para a população, se a população ela não se ajudar. Eu acho que é o momento da gente dar as mãos, é o momento da gente ter consciência. Não esperem de mim um decreto obrigando as pessoas a usar máscara. Não esperem de mim um decreto obrigando as pessoas a usar o álcool gel que a gente vai distribuir. Não esperem de mim isso daí. Porque eu, como professor, que eu sempre fui na minha vida, eu acredito muito na consciência das pessoas. E eu acho que o Estado ele tem um limite. Tá? O Estado ele não pode interferir na vida, no dia a dia das pessoas. O Estado tem que ser limitado. E a função nossa é muito mais de orientação e de responsabilidade mediante a situação que nós estamos. É uma situação grave, é uma situação que merece não é uma coisa simples que nós estamos passando, é uma pandemia mundial, e se as pessoas não se conscientizarem, a gente realmente vai ter muitos problemas para frente. Tá? Nunca determinaram o fechamento do comércio, a polícia pode agir, mas a pessoa se baseia, né, o comércio se baseia no decreto municipal. O STF disse que estado e município podem legislar, mas fica a critério de cada comerciante. Ficou não muito confuso, gente? Depois dessa live do dia 17, muitos comerciantes entraram em contato comigo, né, perguntando porque sabiam que eu iria publicar, então perguntando o que eu tinha entendido, se podiam ou não trabalhar. Inclusive eu entrei em contato com a prefeitura, estou aguardando até hoje a resposta, mas tudo bem. Bom, é óbvio que todos sabemos, né, eu creio que seja unânime, né, essa opinião, todos sabemos da importância dos comércios, todos achamos que o comércio deve sim voltar a funcionar, reabrir o mais rápido possível, né, isso aí obviamente,
O fato é que existe um decreto, né, e o prefeito, ele incorporou Pôncio Pilatos, né, ele lavou as mãos, ninguém sabe se abre, se fecha, se podiam ou não trabalhar ali atendendo na porta. O vereador, infelizmente, ele também não deu maiores informações, né, eu acho que desde o início deixaram entender aí que os comércios poderiam sim abrir, poderia funcionar, mas que haveria a fiscalização, né. Eu me coloco totalmente no lugar aí dos comerciantes, na forma como se posicionam, né? Porque todos sabem, eu trabalho por conta, eu dependo dos meus clientes, eu dependo de uma forma geral da população, né? Seja para os serviços aí de reforma, seja com o trabalho que eu venho fazendo à frente do jornal, que todos também vêm acompanhando, né? Então, eu também estou na espera quanto qualquer outro comerciante. Eu fiquei com muita dúvida, tanto quanto qualquer outro comerciante, né? Eu não vou entrar na questão jurídica porque não cabe a mim, mas o fato é que, ao meu ver, né, na minha opinião, o prefeito ele não documentou algo que poderia prejudicá-lo diante da justiça, né? Mas também ele se posicionou de forma a não contrariar um grupo ou outro de pessoas e no final saímos sim de certa forma, um pouco mais prejudicados, tá? Teve comércio que recebeu a fiscalização eu não sei, né, como a prefeitura se posicionou aí, se impediu, se de repente deu algum apoio, né, diante dessas falas do prefeito, né, dando a entender que os comércios poderiam aí funcionar. Então eu acho que se teve alguém que provocou o Ministério Público, esse alguém foi o próprio prefeito, né, não foi outra pessoa, pelo fato de ele ter ficado em cima do muro, pelo fato de ele, mais uma vez, dele ter lavado as mãos, né, ao meu ver, principalmente por estarmos em ano eleitoral e, obviamente, ele não ia querer se indispor, né, com ninguém, com um grupo ou com outro grupo de pessoas. Ele mesmo cita, por exemplo, que lá no bairro dele, né, via as pessoas na rua e tal, e fazendo churrasco. Obviamente ele não poderia proibir, ordenar alguma coisa, mas no mínimo, né, enquanto autoridade, enquanto uma pessoa pública, conversar, alertar, né, falar da importância aí de ficar em casa, abordar essas pessoas como bom prefeito simpático que né, quando aí tá na rua. Enfim, eu acho sim que de uma certa forma acabou nos prejudicando um pouco mais. Mas é isso, eu gostaria de saber o que vocês acharam das falas do prefeito, se ficou claro que poderiam sim, que os comércios poderiam sim funcionar. Deixa a sua opinião, vamos debater esse assunto. Não acredito que seja algo, obviamente, da oposição ou de qualquer pessoa que seja, né? Simplesmente eu creio que ficou muito claro aí que no papel estava uma coisa, mas o prefeito estava se posicionando de uma outra forma, ok? Muito obrigada, eu sou Daniela Desidério, um beijo e até o próximo.